Boa noite a todos, boa noite Brasil, boa noite Japão, boa noite outros países que estão nos assistindo aqui. Eu vi até o pessoal de Cabo Verde que está nos assistindo lá na África, que é onde a gente passou 2009, eu e o Luiz, e fiquei muito feliz do pessoal estar assistindo também. Então, sejam bem-vindos, o pessoal que está aqui na telinha aí do outro lado, o pessoal que está no sofá, acabando o dia, acabando a semana. A gente estava falando no carro agora, chega sexta-feira, parece que a pilha está acabando, né? Mas que bom que chega o sábado, dia do descanso, para a gente descansar a nossa mente, o nosso corpo e entregar a nossa vida também para Jesus. Então vamos fazer uma breve oração, feche os seus olhos. Nosso maravilhoso e bom Pai, graças te damos por essa semana, pelas tuas misericórdias, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E neste momento pedimos a unção do seu Santo Espírito, para que possamos ter a mente clara, para escutar a tua voz, a tua mensagem e o teu amor. Abençoe todos que estão nos lares, as suas famílias, os que estão sozinhos e a nós aqui também. Em nome de Jesus, amém. Nós vimos aí essa semana a confusão que está esse planeta, confusão no meio ambiente, confusão política, instabilidade econômica, uns países indo muito bem, outros muito mal, a desigualdade social aumentando cada vez mais. Eu estou fora de São Paulo há 21 anos, eu voltei agora, fiquei assustada. Como está diferente a cidade, né? Mas não é só aqui em São Paulo. Em vários lugares do mundo, a desigualdade aumentando cada vez mais. Na pandemia, muitos se deram mal e alguns poucos se deram muito bem. A gente tem visto aí as catástrofes naturais aumentando cada vez mais, o meio ambiente sentindo e as doenças vindo, não só pelo nosso estilo de vida, mas também pelas consequências que o pecado trouxe no planeta Terra. A destruição da camada de ozônio, as águas contaminadas e poluídas. Consequência do pecado. Deus não quis assim. O mundo doente, muita gente morrendo, 58 milhões de pessoas morrendo por ano. Adolescentes se suicidando. Pânico, medo, solidão, tristeza. Você pode ter certeza que Deus não quis assim. A gente viu essa semana que isso foi uma consequência do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Que a gente viu em Romanos 5:12. Deus não quis assim. E onde fica, será, a nossa fé, igual o doutor estava falando agora? As pessoas que têm fé, elas consomem menos álcool, menos cigarro, menos drogas. As pessoas que têm fé, elas têm menos comportamentos agressivos. Mas onde a pessoa busca essa fé? Eu falei para vocês que eu não entendia nada da Bíblia, até que no 5º ano da faculdade, um ex-presidiário veio me trazer a palavra. Ele lia um versículo, 2, era semi-analfabeto e aprendeu a ler a Bíblia na cadeia de uma maneira muito milagrosa. E quando eu comecei depois, sistematicamente, estudar a Bíblia, e eu vi a volta de Jesus, os sinais da volta. Em Mateus 24, que é o capítulo que mais fala sobre a volta de Jesus, mas a gente tem Lucas 21 também, e Marcos 12. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Lucas 21. Ou se você não tem, vai anotando, porque depois você tem que ler. As pessoas ficam muito acomodadas hoje, só ficam escutando. Tem que ler, anota lá. Lucas 21. Aqui está falando, né? Vão se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu.
muita coisa vai acontecer. Na natureza, doenças, fome. Isso já estava previsto. Mas em Mateus 24 fala que isso não é o fim. Isso são os princípios das dores. Mas a gente tem Mateus 25 falando que a gente tem que prestar atenção. Se Deus deixou na sua palavra esses sinais e deixou por escrito aqui, inspirou pessoas, o Espírito Santo acabou inspirando essas pessoas para escrever, é porque tem algum fundamento. Quando a gente estuda Daniel, Apocalipse, a gente está com um grupo de estudo bíblico aí de quinta-feira, estudando Daniel, as profecias de Daniel. É incrível como as coisas acontecem de maneira tão exata. E não tem como falar. Quando eu estudei Daniel, Apocalipse, eu falei, não dá para falar que isso daqui é uma mentira, ou é um conto de fadas. É tudo muito preciso, muito exato. E eu nunca tinha estudado. Não sabia de nada disso. Eu não sabia nem direito quem que era Jesus, apesar de estar num país cristão. E estudando a palavra, eu pude então ter maior compreensão do que é isso, por que é considerada uma Bíblia sagrada. Um conjunto de livros sagrados. Desde Gênesis até Apocalipse, cerca de 40 autores escreveram. Alguns se conheceram, foram contemporâneos, outros não. Diferença de 1.500 anos entre um e o outro. E uma coisa batendo com a outra. É muito lindo isso. Muito. E a gente vê então, Jesus vai voltar. Mas, ele fala para a gente, no mundo tereis aflições. Ele já tinha avisado que não ia ser uma coisa fácil. No Lucas 21 continua, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que vocês deem testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na perseverança. Você sabe o que é perseverança? Na diligência. Se você não tiver fé, você não vai conseguir ser perseverante. Se você não tiver com o Espírito Santo, você não vai conseguir por você mesmo. E é por isso que Jesus fala que Ele ia mandar para a gente o Consolador, o Espírito Santo. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas é Ele que também faz o querer e o fazer, segundo a sua boa vontade. Efésios 2:13. É Ele que efetua em nós o querer e o fazer. Não vem de nós isso. Eu falei um pouquinho para vocês que a gente, depois de 2009, a gente acabou indo para uma clínica. Aqui em São Roque. Uma clínica adventista que já existe há mais de 40 anos. A clínica Spa Vida Natural, que hoje chama. E lá nós começamos o nosso ministério, vamos dizer assim. Conhecendo muitos doentes, Dr. Crush, que já estava lá há muitos anos com muitas experiências, pastor Sidionil, professora Elisa, que nos ensinou tanto. E lá apareciam coisas cabulosas, porque nessas clínicas, geralmente, as pessoas vão, depois que já tentaram de tudo e nada deu certo, aí o pessoal vai lá, fala, vai lá naquela clínica natural. E um dia chegou um senhor numa cadeira de rodas. Eu tinha acabado de chegar lá, eu e o Dr. Sela, Dr. Luiz. O Dr. Cruz tinha tirado férias. E chegou um senhor na cadeira de rodas, a família deixou e foi embora. E quando eu vi aquele senhor, ele não falava direito, não andava. Eu perguntava as coisas, ele não respondia. Falei, nossa, ele está muito mal. Quando eu fui ver os exames, fiquei desesperada.
ele estava com uma ascite. Ele já tinha o fígado cirrótico, né? O fígado cirrótico porque ele bebia muito, já estava em cirrose, que a gente fala, quando o fígado morre, as células vão morrendo. E começou a dar ascite, que a gente fala quando começa a acumular aquele líquido na barriga. Quando eu vi aquele senhor lá, eu falei, gente, eu não tenho experiência com isso aqui. Como é que a gente vai ficar sozinho, Dr. Crush? Onde que fica o hospital mais próximo? Ele pode ter uma parada a qualquer momento. Tem que drenar esse líquido aqui. Fiquei desesperada. Aí ligamos para o Dr. Crush, ele com aquela calma, experiência, né? A voz da experiência. Se Deus mandou esse homem aí, não tem como devolver. Então vocês fiquem com ele. Tenha fé. Vai dar tudo certo. Jesus é que cura. Falei, gente, que absurdo isso. Esse homem vai ter um treco aqui. O que a gente vai fazer com ele? Mas não tinha o que fazer. E aí, a gente ligou então, porque precisava de um cuidador. E nós ligamos então para o Hospital Adventista aqui em São Paulo, e uma voluntária fisioterapeuta resolveu que ficaria com ele, como se fosse o pai dela, para dar banho, para cuidar daquele senhor. E esse senhor entrou no tratamento da clínica, ficou em dieta de sucos, fazia algumas terapias, na hidroterapia, escutava as palestras, mas não interagia muito, ele não tinha força, ele não conseguia comer. O fígado dele estava parado, não estava funcionando. Então, só dieta líquida, e aquela moça cuidando dele com todo amor e carinho, como se fosse o pai dela. Voluntariamente. E esse senhor, então, começou a participar mais, aos pouquinhos ele foi falando, ficou uma semana, ficou 2 semanas, e de repente, um dia eu estava dando uma palestra, fazia umas 2, 3 semanas que ele estava lá, e ele estava sentado na cadeira de roda, tinha umas 30, 40 pessoas assim no auditório, e quando eu vejo, quando acabou a palestra, ele levanta e começa a andar. Aquele senhor foi com diagnóstico de Parkinson, ele estava tomando remédio para Parkinson quando ele chegou na clínica. E quando nós fomos ver os exames dele, ele não tinha Parkinson. A primeira coisa que a gente fez foi tirar o remédio, ele tinha esclerose múltipla. Eu falei, como é que pode dar um remédio errado aqui? E esse homem do nada começa a andar. Mas eu levei um susto. Eu olhei e falei, Johnny! E ele levantou e todo mundo começou a bater palma. Porque todo mundo estava lá, já fazia 2 semanas, algumas pessoas 1 semana, todo mundo sabia que ele estava na cadeira de roda, não conseguia andar. Eu falei, uau! Estou diante de um milagre na minha frente. Eu fiquei tão emocionada, eu não sabia se eu beijava ele, se eu abraçava, se eu gritava, de tanta alegria que eu estava sentindo. E aquelas pessoas também que estavam lá. Os funcionários, os pacientes que estavam na clínica começaram a ficar muito felizes, porque nós estávamos diante de um milagre. E ele estava muito feliz, muito. E eu vou mostrar para vocês aqui o Johnny. Olha lá, essa é a fisioterapeuta Andréia, que trabalhou conosco. Hoje ela está fazendo faculdade de medicina. Foi de voluntária, né, Andréia? E o Johnny estava com ela, nós gravamos um vídeo, na verdade, com o testemunho dele. E nesse vídeo ele começa a andar, parece que ele vai cair, mas ele não cai. E ele começou a andar. Falei, Johnny, que incrível! E aí ele já estava bem mais magro, não precisou drenar aquela ascite dele. Ele foi conseguindo naturalmente perder o líquido de uma maneira também muito milagrosa. Quem é médico sabe do que eu estou falando. E é incrível. E ele foi para São Paulo, voltou para casa, sem os medicamentos. E a Andréa falou, Dani, cuidado com o Johnny, hein? Porque eu fiquei sabendo que ele está até dirigindo lá em São Paulo. Falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Que lindo. E uma vez eu estava contando essa história, lá na Zona Leste. Estava contando essa história para vários pastores e um levantou a mão e falou assim, doutora, a senhora sabe? Eu falei, não, o Johnny estudou a Bíblia e ele resolveu entregar a vida a Jesus. Eu falei, não acredito, que legal, lá na Zona Leste. Eu
Falou, voltou lá da clínica, né? Ele viu que Jesus curava, né? O pastor acompanhou ele, os psicólogos, vocês, e ele resolveu entregar a vida a Jesus. Eu falei, que legal, que legal, que bênção. Mas depois de um tempo, eu contando essa história, num outro lugar, e aí uma pessoa levantou a mão e falou, doutora, a senhora ficou sabendo? Eu falei, sim, o Johnny se batizou. Eu falei assim, não, doutora, o Johnny faleceu. Eu fiquei triste, eu falei, faleceu? Sim, ele foi fazer o transplante hepático, ele estava na fila lá do HC. E no transplante ele não resistiu. O Johnny foi trocar o fígado dele. Mas ele entregou a vida a Jesus antes dele falecer. Ele tomou a decisão. Na hora que ele saiu da clínica, ele foi igual o paralítico, que a gente estava falando de Cafarnaum. Ele foi para glorificar o nome de Deus, para a família, para as pessoas da comunidade, onde ele estava. Ele ficou magrinho, né? Aí ele não estava tão magro, ele ficou magrinho e entregou a vida a Jesus. E mesmo que o fígado já estava todo podre, não estava mais funcionando, ele entregou sua vida. E a gente viu aqui ontem que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque Jesus é a vida. Ele é a ressurreição. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz com essa história. E pelo privilégio que nós tivemos, junto com a equipe da clínica, de participar disso. A Andréia sabe isso muito mais do que eu. O que ela sentiu de estar junto com o Johnny de verdade. O olhar dela não estava para a doença do Johnny. O olhar dela também estava para Jesus. Jesus já estava no coração dela, para poder ajudar voluntariamente uma pessoa que ela nem conhecia. Coisa linda, não é? O que move as pessoas? Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, é isso. O amor não é um sentimento. Ele é um princípio de vida. Você decide se com a sua atitude você vai provar que você ama. Não precisa ficar falando. Tem que ter atitude. Em João 16, vamos lá, abrindo João 16, capítulo que eu gosto muito, a gente já leu lá na quarta-feira, o João 15, e o João 16, que fala da missão do Consolador do Espírito Santo. Jesus fala, ele começa no 16:1, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributo, culto a Deus. E isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. E ele começa a falar porque os discípulos estavam desesperados. Nossa, o que vai acontecer com Jesus? Ele estava falando, os discípulos não estavam entendendo direito que ele ia embora. Mas ele fala lá no 7, mas eu vou digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviar ele para vocês. E quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Ele vai nos capacitar. Por que a gente está falando tanto da importância de comer saudável, de dormir cedo, de fazer exercício físico? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus falou, eu vou deixar com vocês o Consolador, o Paracletos. Mas se o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, está contaminado com as coisas que você come, com as coisas que você vê, com as coisas que você ouve, como é que você vai escutar a voz do Espírito? Nessas clínicas, a gente ajuda as pessoas a mudarem os hábitos. Coisa simples. Acorda com elas, toma um café da manhã saudável, faz exercício, dorme bem cedo, procura não assistir TV.
Tem um momento de reflexão que a gente faz com a palavra de Deus, o alimento espiritual todos os dias. E naturalmente, fisiologicamente, vai acontecendo um detox. Eu falo para as pessoas, não existe detox. É só você deixar de intoxicar, que o seu corpo vai detoxificar. Naturalmente, porque Deus já criou essa lei do corpo. Se você bebe água, faz exercício, não come porcaria, naturalmente ocorre o detox. Não tem segredo. O corpo mesmo vai se restabelecendo. E nessas clínicas a gente percebeu, em 11 anos que nós trabalhamos com isso, não, hoje já vai fazer 12. É incrível, acontece alguma coisa depois do terceiro dia, fisiológica. E hoje já tem pesquisas que mostram isso, porque a gente tira o café, o açúcar da pessoa, tudo que intoxica a pessoa. E as pessoas parecem que começam a escutar a voz do Espírito. E como é que eu sei disso? Porque as pessoas começam a falar coisas, desabafar, pecados. Eu até falo para as pessoas, não precisa falar para mim, vai lá falar para Deus. Começa a falar coisas que eu falo, nossa, o Espírito Santo está falando com ela. Por que ela está se ligando que isso é pecado? Falando coisa grave às vezes. Eu falo, você tem que falar isso com Deus, coloca lá em oração. Vamos orar aqui agora. Deus está falando com você. Você se arrepender. E num desses dias que eu estava atendendo, geralmente as pessoas chegam de domingo e vão embora no outro domingo. O programa é de 7 dias. Aconteceu que uma vez veio um moço. Geralmente o pessoal é mais doente, igual eu falei, o Johnny, pessoal com câncer terminal, ou pessoas que estão muito deprimidas. E chegou numa quarta-feira, um rapaz, 20 e poucos anos, bonito, jovem, veio assim com roupão, e entrou, e eu pensei, ele não está doente. Não tinha cara de doente. E ele sentou na minha frente, falou, prazer. Eu vim aqui, doutora, porque na verdade eu estava paquerando uma moça da igreja adventista, e acabei que me interessei pela Bíblia, porque um dia o pastor olhou para ele estava na igreja por causa da moça, e o pastor olhou para ele, lógico que foi Deus que falou com ele, né? Mas foi o pastor olhou e falou assim, se você está aqui por um motivo que não é glorificar a Deus, então seu lugar não é aqui. Você está pelo motivo errado. E segundo ele, o pastor apontou para ele, ele falou, nossa, e a igreja é grande? Falou, Deus está falando comigo. E ele começou a estudar a Bíblia. Inclusive a família dessa moça começou a acolher ele para estudar a Bíblia. E ele começou a se interessar. E ele um dia então, ele estava estudando a Bíblia, falou, nossa, que interessante essas histórias, ele é de família libanesa, então não tem esse histórico cristão na família. E aí ele falou assim, nossa, mas eu estou estudando uma coisa, tal, interessante, estava interessado. E ele estava indo então para Nova York com um irmão e mais um primo, fazer farra, tirar férias. E chegou lá no avião, veio o comissário de bordo, eles já estavam dentro, ele estava lendo a Bíblia, dentro do avião, antes de embarcar. Dentro do avião já estava quase decolando. E aí o moço falou assim, senhor José Scaff? Ele falou, sim. Ele falou, o senhor poderia se retirar urgentemente da aeronave? E ele falou, eu? Acho que você está me confundindo com alguém. E foi naquela época do Bin Laden e tal. Ele falou assim, nossa, acho que está confundindo, né? Ele falou, não, por favor, pega seus pertences e vamos se retirar. E chegou lá, ele não pôde embarcar, o irmão e o primo também não foram, né? E nisso ele estava orando, porque ele estava com a Bíblia dentro do avião. Ele falou, Senhor, por que está acontecendo isso? Mas ele falou que estava em paz. E nisso ele pensou, nossa, o que eu tenho que fazer então nas minhas férias, já que eu não vou poder ir para Nova York? Ele falou, nossa, mas lá eu ia fazer farra, talvez eu fosse me perder, eu não sei o que ia acontecer lá. Acho que foi de Deus que aconteceu isso, porque eu tenho certeza que confundiram o meu nome. E ele foi para essa clínica. E a clínica estava lotada. E ele ligou nessa quarta, e a Hilda, que era a recepcionista, falou, olha, não tem vaga. Ele ligou e falou, não tem vaga, não tem vaga. E na segunda vez que ele ligou,
uma pessoa tinha desistido e abriu uma vaga para ele. Ele falou, então, doutor, eu estou aqui, olha, eu estou contando essa história, porque era para eu estar aqui. E eu quero, a senhora tem 2 dias e meio para me contar o que essa clínica tem a ver com o tempo do fim. Falei, nossa, que doido esse menino. Aí peguei e falei, então tá, você tem Bíblia? Tenho. Comecei a estudar, eu ficava almoçando com ele, levei para casa, ficamos conversando. E esse moço, quando eu estava conversando com ele, me veio na cabeça assim, Dani, você tem que apresentar ele para a Camila. A Camila, ele trabalhava no Credit Suisse, mercado financeiro, economista. E a Camila trabalhava na Goldman Sachs, alta executiva. E ela já estava noiva. E eu não era tanto amiga dela, eu era amiga da irmã dela. E eu pensei, por que eu estou pensando isso, que eu tenho que apresentar ele para a Camila? Que pensamento esquisito. Ela está noiva. Mas eu lembrei que ela tinha um grupo de estudos bíblicos. Eu falei, quando você sair daqui, liguei para a Camila e falei, vou mandar uma pessoa aí para você continuar estudando a Bíblia no seu pequeno grupo, porque ela tinha um pequeno grupo lá em Moema. E aí, ele começou a frequentar esse pequeno grupo, mas ela estava noiva. Bom, aconteceram várias coisas. Aconteceu que o banco que ele trabalhava foi transferido para o mesmo prédio que o dela. Então, eles podiam almoçar juntos. Foi toda uma situação que eles foram se conhecendo. Aconteceu o término desse noivado. Estava quase casando ela. E Deus acabou, então, de uma maneira muito incrível, que não dá tempo de contar os detalhes, unindo esses dois. E eles resolveram se casar. Eles viram que tinha uma missão, ele se entregou a Jesus e eles resolveram casar. Os dois muito prodígios, inteligentes, falam várias línguas. Menino inteligentíssimo. Casaram, não foram ficar passeando. Eles oraram o que Deus queria para eles como dupla missionária. Foram para os Estados Unidos, tiraram o ano sabático também. Foram para a Austrália. E lá na Austrália, eles receberam um chamado. Ela recebeu um chamado para ser obreira bíblica. Ele começou a fazer teologia, na verdade, no NASP, um pouquinho antes de casar, até morou conosco. Porque depois que casou, não podia morar mais lá no NASP em Engenheiro Coelho, ele acabou morando em casa. Virou nosso irmão mesmo. Nosso filhinho. E a gente ficou muito íntimo, assim. E eles foram, então, para a Austrália, viraram obreiros bíblicos, ele continuou a faculdade de teologia lá. E montaram uma ONG. Uma ONG chamada Seeds, Sementes. Seeds Newcastle. Newcastle é uma cidade a mais ou menos 1h30 de Sydney, indo para o norte, assim. E lá eles estabeleceram, então, ela acabou sendo chamada para ser departamental de saúde da Igreja Adventista lá, de uma associação, responsável pela saúde daquela área. Ele acabou recebendo o chamado para ser pastor também. E eles resolveram que iam fazer, então, dessa ONG, um lugar para atrair as pessoas, além da saúde, eles fazem caminhadas, aulas de culinária, várias coisas interessantes relacionadas com a saúde. E essas pessoas também, eles vão fazendo amizades. Ele chamou, porque vocês sabem que o pessoal na Austrália é bastante rico. E eles fizeram um negócio, tipo uma excursão, que chama Pack for a Purpose. É viagem com propósito. E eles levam essas pessoas para um lugar muito chique, lá no Masai Mara, para fazer aqueles safaris. E, ao mesmo tempo, metade das férias dessas pessoas vão fazer também uma viagem missionária. Então, esse foi o primeiro grupo que eles levaram para lá. Eles foram ajudar uma comunidade com muitas crianças que não tinham... A Camila falou que eles tinham um copo, assim, metade de um copo de aveia com água para comer por dia. E uma dessas australianas que foi para lá, resolveu ajudar voluntariamente, ficar 6 meses lá, ela era agrônoma. Porque ela falou, Dani, não adianta ficar mandando dinheiro, a gente tem que ensinar eles a plantarem.
E essa agrônoma, então, pegou lá o sítio, ensinou eles plantarem, colherem. E a primeira safra que eles colheram, alface, milho, foi uma coisa muito incrível. Eles mandaram os vídeos, eu quase comecei a chorar. Eles não sabiam o que fazer com a couve. Eles não sabiam o que era aquilo, como comia. Milho. Falei, como é que a gente não dá valor? Ela falou, eles têm metade de um copo de aveia por dia para comer. E agora tem milho, tem couve, tem coisas diferentes para comer. E depois dessa viagem também, todos os anos eles falaram que vão dedicar para Deus. Eles acabaram tendo uma filhinha também, e essa filhinha, a Catarina, coisa mais linda, olha só, foi para lá também, na viagem, olha as criancinhas, a única loirinha, né, do país, lá da cidade, e ela também foi, mesmo pequenininha, imagina, mãe de primeira viagem, não é fácil, quem é mãe sabe, mas eles resolveram entregar a vida a Deus. A Camila largou o emprego dela na Goldman Sachs, o José pediu demissão também, acabou dando vários estudos para os amigos que trabalhavam com ele, porque o pessoal falava, mas vocês são loucos, o que vocês estão fazendo? Largando tudo para ser pastor? Maluquice. A família dela também falou, nossa, mas o que é isso? Uma vida tão boa, uma carreira promissora. Mas eles resolveram, olha a cara da Camila, vocês acham que ela está triste? E a filhinha, olha a coisa mais linda, a Catarina. E depois, eles resolveram também fazer, uma vez no Brasil, uma vez, isso daqui foi em Rondônia também, a Catarina lá, e todo mundo apavorado, nossa, mas uma bebê, vai ter febre amarela, pode ter os mosquitos, e o que vai fazer? E olha só, a bebezinha missionária lá também, junto com as crianças, coisa mais linda. Aqui a outra viagem que eles fizeram para o Quênia também. E aí, eles continuam na Austrália, mas nas férias, eles fazem esse Pack for a Purpose. A viagem com propósito. Passeia, mas também coloca o coração na missão, para que aquelas pessoas entendam qual que é o propósito da vida delas, que é de servir ao próximo. Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, de entregar a sua vida para dedicar o seu tempo, inclusive, para as coisas do reino dos céus. Jesus fala, né? Não acumuleis tesouros, onde traça e ferrugem podem destruir, mas acumuleis coisas para o reino dos céus, onde nada vai destruir. Esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro. Aconteceu que eles resolveram, então, com essa ONG, foi crescendo, e eu e o Luiz, em 2018, a gente saiu lá do Rio de Janeiro, eles chamaram a gente para ajudar, eles também com essa ONG, os CIDs, então nós fomos para lá em 2018, e desde então nós temos atuado como consultores de saúde em vários projetos. Um deles foi com a Camila e outro é num aplicativo de saúde que a gente tem trabalhado aí nesses últimos 2 anos e meio. E aqui, as aulas de culinária que eles fazem, isso daí é num shopping center, na verdade. Ela criou um curso de culinária gluten free, porque muita gente tem intolerância ao glúten nesse país, porque tem muitos judeus askenazes, e geneticamente eles são mais intolerantes ao glúten. Então ela dá bastante aula com padeiros que vieram da Polônia para ajudar, né, com essa ONG. Nós participamos aí desse primeiro curso, que foi nesse shopping center, foi bem interessante. Foram 38 participantes, foi muito legal. E outra coisa que a gente foi ajudar eles foi estabelecer também um projeto de saúde, onde a gente treina as pessoas, os profissionais de saúde, para levar os pacientes para algum lugar, seja num hotel 5 estrelas, ou seja num camping, num acampamento, que as pessoas podem pagar mais barato. E esse foi o primeiro grupo, e a Camila resolveu colocar o nome de Sozo. Lembra que eu falei para vocês no domingo da mulher com hemorragia? Que ela fala, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada, eu vou ser sozo. E Jesus fala, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te sozo. A palavra curada,
e salva é o mesmo, é sozo no grego. E a Camila resolveu dar o nome de Sozo Health Retreat, o retiro de saúde do Sozo. E essas são as garrafinhas de água. Essa foi a primeira equipe que nós treinamos, e essa equipe pegou as coisas de uma maneira muito diligente. Eles realmente compraram a ideia do que é servir o próximo, e eles estão fazendo. Há 2 semanas atrás, eles terminaram o 5º evento que eles já estão praticando em vários lugares, várias cidades. É uma equipe itinerante, que pode ir para vários lugares. E esse foi o primeiro grupo de pacientes que a gente teve a oportunidade de estar participando também, com os mesmos tratamentos, com os mesmos princípios que a gente usa nas clínicas São Roque, Vida Natural e Cevisa também, aqui em Engenheiro Coelho, que vários de vocês já conhecem. E essas pessoas que saem daí, esse é o último dia, né, o dia da formatura deles. Eles saem, esse médico aqui, tem 2, um parece japonês aqui, o Russell, e tem também a outra médica, a doutora Emma. Esses 2 não queriam muito fazer, falaram assim, o que é isso daí que vocês fazem, que coisa esquisita. Falei, Camila, eles vão ter que vivenciar isso, porque se eles não vivenciarem, eles não vão saber o presente que é de Deus, a gente participar da cura dessas pessoas, da restauração, de ver a vida, o Espírito de Deus, o fôlego de vida entrando nessas pessoas. Porque vocês estão trabalhando com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita, o olhinho fica diferente, o corpo reage diferente, desinflama, as pessoas ficam felizes, e várias encontram o seu propósito. Coisa mais linda. E depois, nós tivemos a oportunidade de estar também com a Camila. Ela preparou essa equipe, nós estávamos juntos. Primeiro ela se entregou para Deus, José, resolveram ser uma dupla missionária. Largaram tudo que eles podiam largar, os benefícios, a família falando, os amigos falando, vocês ficaram doidos. Mas eles tinham um olhar para o reino dos céus. Eles têm o olhar para o reino dos céus. E aí a Camila compartilhando essa experiência. E nesse último programa que eles fizeram há 2 semanas atrás, eles já estão compartilhando com outro grupo, que vai formar outro grupo, que vai formar outro grupo. E vão se multiplicando as coisas, para mais pessoas terem os benefícios do reino de Deus. E aí a família cresceu, olha que lindo. Em outubro do ano passado nasceu o Antoine, o menininho. Catarina já está um pouquinho maior. A família mais linda. E em dezembro o José se formou pastor. Eles estão com uma igreja lá em Newcastle. Ele, há 2 semanas atrás, mandou uma mensagem para a gente que ele estava sendo um orador de um evento que a cidade tem, com várias denominações cristãs. E ele pôde fazer um sermonete lá para aquele povo todo, um evento super bacana. Falei, que legal o que vocês estão fazendo, o que Deus está fazendo através de vocês, porque vocês resolveram realmente entregar a vida a Jesus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais. Jesus cura a doença. A gente vê aqui em Marcos 5,34, quando ele fala para a mulher com hemorragia há 12 anos, que já tinha gasto todo o seu dinheiro e toda a sua esperança. A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ele proveu o dinheiro, a comida, as vestes. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus 6,33. Nós vimos essa semana que ele traz alegria no meio da solidão. Em João 15,14 ele fala, vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu estou mandando. Ele traz paz na angústia. Em João 14,27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. João 16:33. Ele dá força nas perdas. Falei para vocês que meu pai faleceu também. E eu sei o que você está sentindo. Com as perdas, vários de nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. E Ele é a esperança para esse mundo perdido. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é a esperança. Tudo existe por causa dele e para ele. E ele entregou a sua vida para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Para que a gente tivesse a vida eterna. Pelas suas pisaduras fomos curados. Pelas suas feridas. Porque Ele morreu por mim e por você. O que falta para você entregar sua vida para Jesus? Você que nunca ouviu falar disso, igual eu não sabia de nada disso também, vai procurar alguém que deu estudo bíblico para você, ou na TV Novo Tempo. Se você já está quase chegando lá, mas não tomou a decisão ainda, o que está faltando para você entregar a sua vida? Eu, quando estava meio em dúvida, já tinha feito quase 1 ano e meio de estudo bíblico. E um dos pastores que tinha me dado estudo, aqui em São Paulo, o Hércules, casou com uma das minhas melhores amigas, a Érica, hoje é pastor. Ele falou para mim, Dani, ele estava lá em Blumenau, estava em Floripa. Ele falou, Dani, você não quer se batizar agora, dia 14 de dezembro? Faltava uma semana, acho, para o batismo. Eu falei, mas o que esse pastor está me chamando para me batizar? Eu me batizo a hora que eu quiser. E eu pensei, ele não sabe que eu fumo ainda. E eu não queria entregar minha vida para Jesus fumando. Falei, não sei, é esquisito eu ir para a igreja e sou fumante, não sei. Um vício que eu gostava, que eu falei para vocês. Mas eu pensei assim, não. E se Deus quer que eu me batize agora? Pode ser que seja em janeiro, em fevereiro, mas se Deus me pede que eu me batize agora, como é que eu vou saber? Então eu fiz uma oração. Eu nem sabia direito fazer oração, eu falei com Deus normal assim. Senhor, se você existe, e você fala em Jeremias 1:5 que você me conhece desde o ventre da minha mãe, e você fala em Lucas 12:7, que você sabe até quantos cabelos tem na minha cabeça, e olha que eu tenho cabelo. Então, você sabe que eu nasci fumando, porque minha mãe fumava quando eu estava grávida. Falei, mas se você quer que eu me batize agora, daqui a alguns dias, então tira essa vontade de mim, porque eu por mim não vou conseguir. E aí que aconteceu que no dia seguinte, eu estava no meu restaurante, eu acordava cedinho, super cedinho, fui fumar, eu fumava em jejum já quando acordava, fui fumar, eu tive um enjoo, assim, uma náusea, falei, estou em jejum. Aí à tarde, trabalhei, o restaurante, nem era cheio o meu restaurante, mas aquele dia foi uma correria. E eu gostava de fumar logo depois do almoço, quando todos os clientes iam embora, porque eu tinha vergonha, né? Médica fumando é feio. Falei, não vou fumar. Fui fumar depois do almoço, passei mal de novo. Falei, ué, que esquisito. Aí foi corrido de novo, jantar, quase 1h da manhã, eu fui fechar o caixa, eu fui pegar o cigarro. Eu tinha dado o meu maço, o meu isqueiro para um amigo meu que fumava, nunca tinha dinheiro para comprar cigarro, ficava fulando dos amigos. Desci, o restaurante era numa marina,
desci as escadas onde ficavam os barcos. Cadê o meu cigarro? Nem o meu cigarro e nem meu isqueiro estavam lá. E eu fiquei procurando o restaurante todo, porque sempre tinha gente que deixava cigarro lá. Eu vendia cigarro e não tinha cigarro. E aí eu estava muito indignada, porque eu falei, Florianópolis está tudo fechado esse horário, onde que eu vou comprar cigarro agora? Porque eu colocava toda a minha ansiedade no cigarro. E eu ia buscar alívio no cigarro. E quando eu estava lá embaixo da marina, fui subindo as escadas, veio um pensamento, você não vai mais fumar. E eu lembrei da oração que eu tinha feito no dia anterior, que se Deus quisesse que eu me entregasse a vida no batismo agora, que Ele tirasse essa vontade de mim. E aquele dia inteiro eu não consegui fumar um cigarro. Passei mal, começou a cair as fichas, os insights. Eu falei, gente, Deus está falando comigo. Ele respondeu minha oração. Liguei de madrugada. Falei, coloca meu nome aí que eu vou me batizar. Eu fui do jeito que eu estava. Toda errada. Toda pecadora. O pastor está falando que minha voz é suave. Quem me conhece sabe que eu tenho um samurai dentro de mim. Tem um monte de pecado. O pastor tem um monte de pecado. Às vezes você saiu da igreja porque se decepcionou com o pastor, porque se decepcionou com algum amigo, alguém da igreja. Se você está olhando para o pastor da sua igreja, para mim, para as pessoas que estão na igreja, você está olhando para o lugar errado. Você tem que olhar para Jesus. Porque como Paulo fala no Romanos 5,12, todos nós somos pecadores. Todos. Eu, você, todo mundo. Está tudo farinha do mesmo saco. E se você já está na igreja há tanto tempo, nessa mornidão, na Laodiceia, no orgulho espiritual, achando que está tudo bem, no farisaísmo, ou está indo na igreja porque tem amigos, porque lá vou ter uma social, nem isso a gente está tendo agora por causa da pandemia. Vou te falar que você está na igreja pelo motivo errado. O que falta para você que já está batizado? Realmente entregar sua vida para Deus. Entregar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para fazer aquilo que Ele te pede, não o que você acha que você tem que fazer. E você que não perdeu o emprego, está indo bem bom, acha que está tudo bem. Quando fala da volta de Jesus, nem toca mais no coração. Acho que está tudo certo. Eu já estou rico e abastado. Nada me falta. Olha ao seu redor para ver como é que está do lado da sua casa. Igual eu, quando morava lá nos Jardins, pegava o carro meia hora, via aquele povo todo sofrendo. Do lado da minha casa, eu falei, eu estou a meia hora da minha casa. E eu não enxergava isso do meu lado. Acorda. Se você está querendo só pensar em você, no seu egoísmo, você não está com Jesus no coração, você não entendeu o que é se converter. Entrega a sua vida para Deus. Essa decisão só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Só você. E o que você está esperando? Jesus está voltando. Ele deixou tudo escrito. Está tudo revelado. Não tem nada escondido, é transparente. Preste atenção no momento que nós estamos vivendo. Preste atenção na única esperança que nós temos aqui nessa terra.
silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora, já grande, reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som de um clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar este mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Quando a gente resolve entregar a vida para Deus, vem as provações. Falei para vocês que resolvi me batizar, mas a luta com o cigarro foi uma luta de verdade. Loucura.
Depois as dívidas que eu falei para vocês, parei de vender álcool, guardar o sábado, todo mundo rindo. Mas quando a gente tem certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, a gente fica firme. A gente sabe que nada a gente vai temer, porque é Ele que vai nos dar as forças. Ele que vai nos dar paciência, sabedoria. Jesus fala em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que Ele tem para a gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Ele vai ter para a eternidade. E Ele promete para a gente, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Todos os dias, Ele está com você e comigo. Mas você quer estar com Ele? Eu quero. E se você quer, então vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Nosso maravilhoso bom Pai, graças te damos, Senhor, pela entrega completa do sacrifício vivo que foi Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados, e porque através deles agora teremos acesso ao trono da graça. Nós agradecemos por essa oportunidade de ainda termos a Tua palavra em mãos, de uma maneira que a gente pode compreender a Tua vontade para a nossa vida. Agradecemos pelo poder do Espírito Santo que o Senhor nos deixou aqui para ser o nosso Consolador, o nosso auxiliador. E obrigado porque o Senhor nos promete que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa onde a gente esteja, não importa as provações, não importa o que a gente vai passar, que a gente tenha certeza das Tuas promessas, da Tua vida e da esperança na eternidade. Protege-nos, guia cada um de nós, os nossos amigos que estão do outro lado da tela, os nossos inimigos, as nossas famílias, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos. Abençoe cada um de nós, o resto desse sábado também. E que Teu Santo Espírito fale com cada um, Senhor, com a Sua voz. Que as pessoas estejam abertas para escutar a Sua doce voz, Senhor, batendo na porta do coração. Em nome de Jesus. Amém.